Então, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 17 e 18, e diz assim: Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Toma, Deus, nossos corações, nossas mentes, leva, Deus, nossas mentes cativas a Cristo Jesus. Ah, Deus, algema-nos no trono, de forma que venhamos a ouvir a tua voz. Ah, de forma, Deus, que possamos compreender a tua palavra, o teu querer para nós outros aqui neste tempo, nesta noite, Pai. Dá-nos tua palavra, que é santa, perfeita, eficaz, poderosa. Ó Deus, nos chama a ti, com a tua palavra, Deus, nesta noite, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Eu venho pensando que tudo na vida cristã, até estava comentando com a Elaine. A Elaine recentemente tem usado uma expressão: ler isso é libertador, entender isto é libertador. E já há algum tempo eu venho pensando nessa palavra libertação concernente à vida cristã. Nós temos uma libertação neopentecostal, que é aquela infinita expulsação de demônio. Eles chamam até de culto de libertação, né? Mas existe uma libertação um pouquinho mais sutil e diferente do que expulsar demônio. Expulsar demônio é para qualquer um, né? E essa libertação da qual eu falo, ela exige uma proximidade, ela exige um compromisso, ela exige uma reforma moral, chamada também de reforma moral. Nós vamos nos libertando, e à medida que nós somos libertos de diversas áreas de nossa vida, nossa moral vai se adequando ao propósito eterno de Deus para nós, a imagem e semelhança de Deus. E eu acho isso interessante, que me parece que em diversas áreas da vida, essa reforma veio. No versículo 18, Paulo enfaticamente diz isso: vocês foram libertados. E eu acho interessante essa afirmação contundente de Paulo: vocês foram libertados. Me parece que naquele momento, ao público distinto ao qual Paulo se dirigia, eu não vejo nas palavras de Paulo nenhuma dúvida de que havia se concretizado uma libertação naquele povo, uma libertação moral, uma libertação espiritual, uma libertação do apego do tempo, ou da história, ou dos seus dias. E ele enfaticamente diz: vocês foram libertados. Fomos libertados de uma escravidão cruel. Eu acho interessante, eu não sou assim um grande leitor de Spurgeon. Eu leio mais recortes, apesar de ter lá uns 6 livros, aliás, 7 livros do Spurgeon, aliás, mais, me lembrei de outros lá. Acho que eu li um, mas o Spurgeon, ele trata dessa libertação de uma forma muito, muito intensa, essa libertação da escravidão. E muitos dos seus recortes, ele fala de como devemos ser libertos por Deus e para Deus. Então nós somos libertos de uma escravidão cruel. E aliás, é consenso entre os pensadores cristãos que nós só compreendemos de fato e de verdade a glória da salvação quando nós entendemos o peso da escravidão que vivíamos. Aliás, nós só saímos a pregar o evangelho a outras pessoas quando nós entendemos o peso dessa escravidão, como ela é cruel, como ela cega, como ela deixa o indivíduo envolto nas trevas, na soberba, na arrogância, na complacência, como essa escravidão desequilibra as pessoas
mas fomos libertos. E eu gosto de Paulo quando ele enfaticamente diz, mas vocês foram libertados dessa escravidão. E em primeira instância, no verso 18, ele diz, vocês foram libertados do pecado. Incrivelmente, essa semana, eu sempre disse que se tem um trem que eu nunca tive medo, foi dos seus pecados. Porque pecado, mas os crentes adulteram, compram e não pagam, falam mal, enfim, casam e separam e casam, bate e amam, entre tapas e beijos, enfim, que laia de crente é essa? É uma laia de crente humano. Passivos ao pecado, fragilizados pela queda de Adão, não justifica em momento algum entregar-se a seus pecados, mas pecados têm cura. Pecados têm cura, e a cura é Cristo na cruz do Calvário. E já faz alguns anos que tenho dito isto, que não tenho medo dos seus pecados, porque para pecados tem cura, é Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho medo de coração duro, porque para coração duro não há cura. Aliás, a própria Bíblia diz que a este Deus despreza e lança fora. Então é interessante, nós estamos aqui num frenesi, numa luta tão desesperada, para combater os pecados que tão de perto nos assolam. Fumar, beber, prostituir, mentir, sentir inveja, vaidade, enfim, ganância. Apego a este mundo, a estas coisas. Amor excessivo à família, que impede a muitos de servir livremente. E nós vivemos num frenesi nesses pecados. Mas olha o que Paulo diz: vocês foram libertados do pecado. E aí, meditando e pensando nesse texto, reforçou aquilo que a gente já sabe, que de fato e de verdade, para os pecados do dia a dia, são mais simplórios, são cruéis e te levam para o inferno. Podem levar o ser humano para o inferno. Mas acima desses pecados nomeados, Paulo fala: queridos romanos, vocês foram libertados do pecado. E esse do pecado aqui, pasme você, mas não era prostituir, mentir, não dar dízimo. Esse do pecado aqui não era falar mal dos outros, não era comprar fiado e não pagar. Esse do pecado aqui é o simples fato do seu coração ser imundo, duro. Um coração de pedra, como descreve tão bem Ezequiel. Um coração que não sabe ser contrito diante de Deus. É o pecado de não crer em Jesus Cristo. É o pecado de não considerar Deus o seu caminho. Li recentemente, e se não me falha a memória, até de Spurgeon: nenhum homem que conseguir entrar, aliás, ele não consegue, mas nenhum homem que entrar for dado a graça de entrar no céu, nenhum deles merecia estar lá. Foi por amor, foi pura libertação. E ele conclui: e nenhum homem que for lançado no inferno, aliás, de todo homem que for lançado no inferno, é merecedor de estar lá. Compreende a grandeza da libertação do pecado? Fiquei a imaginar e a pensar então que nossa relação com Jesus Cristo precisa de um upgrade, precisa de uma renovada. Aliás, João, na ilha de Patmos, a Apocalipse, ele escreve numa linguagem bem popular. Literalmente, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, são eternas e não têm fim.
se as misericórdias do Senhor precisam ser renovadas a cada manhã, se elas são renovadas a cada manhã. João, na ilha de Patmos, se dirige à igreja dizendo: volta ao primeiro amor, lembra-te de onde caístes e volta ao primeiro amor. Então fica imaginando que se Deus é eterno, soberano, onipotente e em todas as suas grandezas, voluntariamente renova as suas misericórdias sobre nós a cada manhã. Fiquei imaginando nós, vis pecadores, dignos do inferno, merecedores da condenação eterna, quanto mais nós deveríamos renovar a cada manhã o nosso primeiro amor. Olhar para Cristo e reestabelecer a nossa relação com Ele. Afinal, nós somos libertados do pecado de não ver a glória. Nós somos libertados do pecado de não nos relacionarmos com Deus através de Jesus. Nós somos libertados das trevas que jaziam dentro de nós e foi trocado por uma luz eterna chamada Espírito Santo de Deus. Nós somos libertados. E que eu estava tão preocupado, se Deus estava preocupado, se o befumo ou não. Me parece que dentro do coração de Deus há uma preocupação maior, se você crê nele ou não. A despeito das suas falhas morais, a despeito da necessidade de uma reforma moral, que todo ser humano necessita e precisa. Em detrimento a tudo isto, eu imagino Deus acordando todas as noites. Se é que Deus acorda. Para acordar tem que dormir. A Bíblia diz que ele não toscaneja, ele não cochila. Mas, figuradamente, eu fico imaginando, assim, numa metáfora, Deus acordando todos os dias, tirando as remelas, indo lá e no espelho, olhando e enchendo os pulmões, né? Ele falando pulmões, né? Que feio. Enchendo os pulmões e olhando para si, chamando a Trindade, convidando a Trindade, vamos renovar nossa misericórdia sobre os seres humanos. Afinal, nós o amamos. Afinal, nós os convidamos a vir até nós. Vamos libertá-los do pecado de não crer em nós. E é isso que tem ocorrido. Essa é a grande questão de Deus. A reforma moral, ela vem. A reforma moral, ela acontece pela presença de Deus em nós. Mas Paulo, olha, diz, vocês foram libertados do pecado, agora vocês creem. E vocês foram libertados, olha lá no verso 17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, já foram. E do pecado, de Satanás, da rebeldia. Aí libertos deste pecado, vocês passaram a obedecer de coração. Libertos da escravidão, para obedecer de coração. Cara, tem se tornado incrível pensar e meditar na glória de Deus, na sua grandeza. Não pode falar, porque senão é vaidade e eu perco minha medalha de humildade, né? Mas semana que vem, mais tardar até segunda-feira, eu vou encerrar meu 30º livro lido este ano. Era para ser em dezembro, acabei adiantando, então eu vou ter um bônus aí de uns 3 livros que não estavam no alvo. E foram praticamente 30 livros voltados para o assunto, a graça infinita de Deus. Ou a predestinação, uma escolha de Deus. E essa leitura trouxe ao meu coração uma compreensão gloriosa, uma libertação. É incrível como até uns 2 anos atrás eu queria tanto, como diria a música, né? Tanto, ver as pessoas se transformando, servindo a Deus, sendo fiéis a Deus. Aí você precisa ter um ano de pandemia,
Preciso intensificar as leituras para entender que o ser humano só se torna agradável a Deus, independentemente do que ele faz, quando ele é liberto do pecado, e ele passa a obedecer de coração. Olhei para trás e vi tanta mula de Balaão na igreja, homens e mulheres conhecidos de outras igrejas, parentes e amigos, estou quase cantando a música, né? Parentes e amigos que se tornaram irmãos em Cristo Jesus, que viveram uma vida de mula de Balaão. Até faziam a obra de Deus, mas necas de pitiberiba de ser de coração. E fiquei pensando nisso no verso 17. Passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. E cheguei à conclusão que o passo seguinte, a compreensão da infinita graça de Deus, é eternamente o amor de Cristo que nos constrange, é o obedecer de coração, é o servir a Deus por prazer em estar diante do glorioso que tudo fez, que tanto me amou. Claro, às vezes tem libertações que levam tempo. Eu quero me tornar aquele pastor, que a pessoa vai chegar e vai dizer assim: pastor, eu quero batizar. Eu vou olhar para ele e dizer assim: vamos esperar mais 6 meses? Sem pressa. Porque batizar sem obedecer de coração é maldição. Eu quero me tornar aquele pastor com a competência e a habilidade de chegar para o irmão e dizer assim: irmão, para de entregar essas ofertas, coxas que você entrega. Fica uns 6 meses, reorganize a sua vida, pense em Jesus. Pense em como Jesus foi glorioso ali na cruz, no seu lugar. Aí quando der um insight do verdadeiro amor, e você passar a obedecer de coração, porque o amor de Cristo te constrange, aí você vem e entende que Jesus Cristo nunca pediu dízimo, 10%. Aí você vem e entende que Ele sempre pediu tudo. Com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todos os teus bens, tuas fazendas, com as primícias da tua vida. Mas isso é uma obra que só tem sentido quando passa a ser uma obediência de coração. E isso só ocorre quando Cristo começa a nos libertar. Vocês foram libertados do pecado. E tendo sido escravos do pecado, mas agora não mais, vocês passaram. Olha a cadência incrível, literária de Paulo. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, mas graças a Ele, vocês foram libertados deste pecado no 18 e passaram a obedecer de coração. Aí eu olhei para mim, e hoje de tarde eu fui provado. Aí eu olhei para mim, e eu comecei a arrumar as luzinhas de Natal ontem. Qualquer coisa de festa. Eu sou praticamente uma testemunha de Jeová. Não gosto de festa, gosto de aniversário, dia dos pais, dia das mães. Não gosto muito desses treinos, porque eu acho muita falsidade. Mas no Natal eu gosto. Pura e exclusivamente das luzinhas. Não precisa exagerar e cultuar o cedro dos grandes cultos do Velho Testamento lá na praça, das grandes árvores, que o povo ia lá se prostituir em volta delas e cultuar. Mas eu gosto das luzes. Aí hoje de tarde cheguei desse café e disse: nossa, se não tivesse culto, eu ia terminar de armar minhas luzinhas. Bem-vindo à natureza adâmica. Por 15 segundos, eu desejei matar o culto para terminar de arrumar minhas luzinhas de Natal.
Mas como 15 segundos passa rápido, logo veio, meu coração encheu-se de constrangimento e disse, mas eu acho bonitinha as luzinhas de Natal. Mas amor de fato e de verdade é pelo meu Senhor, que tudo fez, tudo pode, me resgatou. E a Ele de coração. De vez em quando eu gosto de falar na escola. Eu sou um professor que faz bico. O povo, não tem que ser de coração. Não, coração sou pastor. Se ficar sem receber, eu venho pastorear no domingo seguinte, como já aconteceu diversas vezes. Na escola, não. Já cantei a pedra. Dia 30 eu vou lá perguntar, e a modulação, eu vou receber dezembro? Vou não, então eu não venho mais não. Na dobra. Porque aqui é bico. Eu amo ao meu Senhor. Obedecer de coração a Ele, Senhor de toda glória. Libertos do pecado. Passaram a obedecer de coração. E aí ele termina o verso 18. Vocês foram libertados do pecado. E quando libertados do pecado, verso 17, passaram a obedecer de coração, vocês sofreram uma outra metamorfose, uma outra transformação. Vocês se tornaram. Eu acho isso incrível. Quando eu cheguei em São Miguel do Araguaia, e eu fui dar aula, havia um diretor lá no colégio, até morreu, chamava José Antônio. Eu fui lá dar aula. Né? Queria trabalhar, não, eu acho que eu dou coisa da aula. E eu fui dar aula. Aí, no final do ano, eu era popular, né? Tá? Porque eu não passava muita matéria e dava 100 para todo mundo, eu fiquei popular. Esse é o segredo. Quer ser popular em escola, passa pouca matéria e dá 100 para todo mundo. Aí o 8º ano me chamou para ser padrinho de formatura. Aí eles fizeram o convite para o professor João Braga. Aí passaram pelo crivo do diretor e falaram, não, a amostra não está aprovada. Você vai lá e coloca assim, ó, pastor João Braga. Eu digo, não, José Antônio, não precisa. Cara, essa aqui eu sou, afinal aqui eu sou professor. E você, não. Você acordou um dia e falou assim, a partir de hoje eu vou ser pastor. Foi assim? Não. Você foi para a faculdade? Fui. Você formou? Foi. Você foi ordenado? Fui. Então eles vão fazer o convite certo. Porque você se tornou pastor numa luta, numa conquista, numa capacitação. E essa palavra, tornaram-se, dirigida a você. Você não acha bonito? Você tornou-se. Eu acho transformadora, eu acho de uma transformação interior, eu acho de uma glória tão eterna. Deus, tornaram-se. E foi Deus que fez isso em você. Você se tornou porque alguém trabalhou, moldou, colocou você lá na roda do oleiro e tornou você em alguma coisa. E olha que cadência bela Paulo traz no texto. Libertados do pecado, passaram a obedecer de coração e tornaram-se escravos da justiça. Aí quando eu li, juntei, desmembrei e repatriei cada parte dos versículos nessa cadência. Poxa vida, Paulo é soberano nos seus escritos. Vocês foram libertados do pecado. Alguém libertou vocês do pecado. Foi Cristo Jesus, mas graças a Deus com seu plano eterno. Vocês sofreram uma transformação e passaram a obedecer de coração. E aí então, tornaram-se escravos da justiça. Imagino eu que talvez aqui na terra seja a última etapa. Deus tornou alguns de nós escravos da justiça. Aí eu achei interessante, porque a palavra escravo, foi usado 2 vezes no segmento do texto. Foi usado como complemento de escravos do pecado, e foram usados também como escravos da justiça. Olha que coisa maravilhosa! Literalmente, Paulo rememora ou profetiza o que iria escrever aos Colossenses. Mas Cristo pegou vocês do reino das trevas e transportou para o reino de luz do Filho amado.
Literalmente. Deus nos tirou da escravidão do pecado e nos levou para a escravidão da justiça, da glória eterna, do tudo pago, do resgatado, da adoção em Cristo Jesus, da regeneração pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações. Foi tudo nele, tudo por ele, tudo feito para que nós fôssemos convergidos até a cruz e nós fôssemos atraídos pelo eterno, infinito amor de Cristo. Fomos feitos escravos da justiça. Aí eu olhei para nós. Aí você está lá no seu lugar, sem plateia, pensando e vivendo e comendo um texto deste. E aí eu entendo quando Paulo diz, guardadas as devidas proporções, evidentemente, subi ao sétimo céu e ouvi palavras inefáveis, que aos homens não é lícito proferir. E aí desci na terra e olhei para a nossa igreja. Para você de casa, que a gente conhece, tem contato. E pensei, quem de nós chegou nesse ponto de Deus os tornar, ou nos tornar, em escravos da justiça? E no sentido literal da palavra escravo, nosso desejo, nosso direito, nossa liberdade. E aí me lembrei de quando era pequeno e morava na roça. E a gente ouvia a música sertaneja raiz, não essas sofrências de hoje, mas a sertaneja raiz. E eu ouvi demais quando era pequeno, que não é filho de Deus que está na unha do capeta. E essa dualidade não escapa. Não há outra escravidão em que o homem possa viver. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo da justiça e pronto, acabou. E se eu fosse um desses pastores neopentecostais, eu encerraria aqui dizendo, e nesta noite qual é a sua escolha? Escravo do pecado ou escravo da justiça? Um servo que serve a Deus, porque Deus lhe imputou justiça, porque Deus lhe fez justiça. Não vingança, mas a justiça de pagar todo o meu pecado, de me libertar deste pecado, de arrancar de dentro da minha alma as trevas que jazia na humanidade pelo pecado. De quem será eu sou escravo? Mas lembre-se disto. E Paulo te diz, vocês foram, e você de casa, vocês foram libertados do pecado, passaram a obedecer de coração e tornaram-se escravos da justiça. Que passa disto, seja anátema. Isso é o Evangelho de Deus, puro e simples, como diria C.S. Lewis, puro e simples, e tudo feito por Deus em nós, pela obra do seu Espírito Santo, por Cristo na cruz do Calvário. Quanto a mim, escravo da justiça, liberto do pecado, para obedecer de coração. Então, filho, a má notícia da noite, tinha que ter uma má notícia, a má notícia da noite é, se tu não sente vontade de obedecer a Deus de coração, é porque tu ainda não foi liberto do pecado e ainda não é escravo da justiça. E só sobra uma condição para você. Você ainda é escravo do pecado. Mas como diria Daniel, Deus salva, cura e liberta. E Ele faz essa obra em você. Aliás, só Ele faz essa obra em você. Pai, eu te dou graças, eu amo a Tua palavra. Eu amo, Senhor, eu amo, Deus, a Tua grandeza. Eu amo, ó Deus, a Tua casa. Obrigado pela oportunidade de compreender e entender o Teu caminho, a Tua obra,
Deus, e no nome de Jesus, Pai, faz, ó Deus, a tua obra, Pai, em nossos corações, cada um de nós outros aqui. E chama-nos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça. Meu Deus, libertados do pecado, para obedecer de coração e ser tornado em escravos da tua justiça, da tua santa justiça. Completa cada dia tua obra em nós, no nome de Jesus. Amém.